Olá, queridos alunos. Esta é a nossa aula de número 18 do módulo 8, que trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às duas últimas aulas, em que estamos falando sobre o desenvolvimento da doutrina acerca da pessoa de Cristo, que ocorreu nos primeiros 5 séculos da Igreja Cristã. Até a aula passada, nós vimos que havia um debate dentro da igreja e também com pessoas de fora da igreja, heréticos, cujo tema era se Cristo é Deus. E nós vimos que no Concílio de Nicéia ficou muito claro que Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, Cristo tem a mesma natureza divina que o Pai tem e que o Espírito Santo tem. Portanto, Cristo é Deus, e é essa a fé da igreja cristã. Definido isso, obviamente a igreja pensa em Deus como uma trindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo passam a ser as pessoas eternas que, em íntima e plena comunhão, são o único Deus. Desta forma, a igreja optou por uma visão trinitária de Deus. E isso ela fez baseado nas Escrituras Sagradas. Porque foi lá, nos livros do Novo Testamento, e do Antigo também, que a igreja viu e percebeu que aquilo que Jesus disse, fez e falou de uma forma clara acerca de si mesmo, demonstravam que ele era Deus. E se era Deus com o Pai e era Deus com o Espírito Santo. Logo após o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, definir a Trindade, definir que Jesus Cristo era Deus e também plenamente homem, nós temos em seguida uma discussão dentro da igreja acerca da relação entre as naturezas divina e humana na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este foi o debate que se seguiu, por isso que nós dizemos que são debates cristológicos, diferentes um pouco dos debates trinitários. Os debates cristológicos tinham a tentar entender como as duas naturezas se relacionam na pessoa do Cristo. E é esse debate que se seguiu após o Concílio de Nicéia. No século IV, poucos anos depois da decisão do Concílio de Nicéia, temos um bispo chamado Apolinário, que ensinou o seguinte: Cristo não recebeu uma natureza humana, mas vestiu-se de um corpo humano, o qual foi divinizado. Jesus Cristo não tinha uma alma humana, mas o Deus Filho estava no lugar da alma humana. Em Cristo, a natureza é do tipo divino. Então, o que é que Apolinário ensinou? Apolinário dizia que Jesus, o Logos, o Deus Filho, quando veio ao mundo se encarnar, que ele não assumiu a natureza humana. O que é a natureza humana? A natureza humana ela é composta de tudo aquilo que forma o ser humano, ou seja, um corpo, uma alma ou um espírito, emoções humanas, forma de raciocinar humana, maneira de relacionar-se humana. Então, isso tudo é a natureza humana. Apolinário dizia que Jesus não recebeu uma natureza humana. Ele apenas pegou um corpo humano, só o corpo. E o Deus Filho o Logos entrou nesse corpo. E usou esse corpo para, então, ser Jesus e fazer tudo o que tinha. Dessa concepção de Apolinário, Jesus não tinha alma humana. Jesus não tinha espírito humano.
ele apenas era o Deus Filho usando um corpo, utilizando-se de um corpo. A igreja cristã rejeitou esta ideia de Apolinário. Por quê? Porque a igreja dizia o seguinte: se Jesus Cristo não assumiu a natureza humana, apenas usou um corpo, e um corpo só não é o ser humano, se Jesus não usou a natureza humana, se ele não tomou para si, então ele não pode salvar o ser humano, porque não se tornou humano. Se o Deus Filho só usa um corpo, ele não é humano. Ele não se torna humano. Para se tornar humano, ele teria que assimilar, que ter sobre si toda uma vida humana, uma existência humana. E não apenas usar um corpo aqui ou ali por determinado tempo. Portanto, a igreja cristã rejeitou a ideia de Apolinário, que dizia que Jesus só assumia um corpo. Nesse mesmo tempo, no século IV e V, havia uma famosa escola de teologia entre os cristãos, que era a escola de Antioquia. Aliás, haviam 3 grandes escolas: a escola de Antioquia, na Síria, a escola de Alexandria, no Egito, e a escola de Roma, na própria cidade. E a escola de Antioquia dizia que, em Cristo, o Deus Filho reteve sua natureza divina, tomou sobre si a forma humana e se uniu à natureza humana. Então Jesus, ele assumiu a forma humana, ele foi visto como homem completo, mas ele também assumiu a natureza humana, ou seja, não apenas um corpo, como dizia Apolinário, mas um espírito humano, uma forma de sentir humano, uma forma de se relacionar humano, uma forma de decidir humana. Foi nesse sentido que o Deus Filho, o Verbo, assumiu a natureza humana. Dizia ainda que Cristo tinha 2 naturezas intactas, mas unidas, com cada uma retendo suas próprias características. Então Jesus tinha 2 naturezas intactas. Uma era a natureza divina, intacta, continuou divina plenamente. E outra era a natureza humana, intacta, também plenamente humana. E essas 2 naturezas estavam unidas em Cristo, mas sem que uma deformasse a outra natureza. Logo após, já no século V, um outro bispo da igreja, chamado Nestório, também fez uma proposta acerca de como se davam as 2 naturezas em Cristo, a natureza divina e a humana. Nestório teve uma briga com outro bispo chamado Cirilo, de Alexandria. Nestório era de Antioquia, Cirilo de Alexandria. E esses 2 bispos disputaram o ensino acerca do relacionamento das 2 naturezas em Cristo. Vamos ver primeiro o pensamento de Nestório e depois o de Cirilo. O bispo Nestório dizia o seguinte: Cristo tem 2 naturezas, a divina e a humana, que não devem ser confundidas, mas são completamente distintas. Estas naturezas estão unidas no sentido moral e espiritual, como numa união conjugal. Assim como na união conjugal você tem o homem e a mulher que se unem e formam um só corpo, mas cada um continua sendo o que é, assim também Nestório dizia que as 2 naturezas em Cristo simplesmente estavam ali unidas de uma forma moral, espiritual. Aí Nestório dizia, abre aspas, distingo 2 naturezas, mas adoro um Cristo.
Nestório também dizia que Maria era Christotokos. O que significa isso? É uma palavra grega que significa o seguinte: Cristo é Cristo, Jesus, Tokos é mãe. Então, Christotokos, mãe do Cristo. O que é que Nestório queria dizer com isso? Queria dizer que Maria, quando deu à luz ao homem Jesus. Então, ela deu à luz a um homem, que nós chamamos de Jesus. Aí, o Deus Filho, o Verbo, Logos, o Deus Filho veio e tomou este homem, no ventre de Maria, obviamente, tomou este homem para unir-se com ele. Então, segundo Nestório, o que é que nós temos? Nós temos o Deus Filho mais um homem chamado Jesus, que se uniram. Então, Deus Filho mais um homem. Maria é a mãe do homem Jesus, mas Maria não tem nada a ver com o Deus Filho. É o Deus Filho que se uniu com o homem chamado Jesus. Esta é a opinião de Nestório, no século V. Qual o problema com o pensamento de Nestório? E depois a igreja rejeitou o pensamento de Nestório. Qual o problema? O problema do pensamento de Nestório é o seguinte: nós temos um homem chamado Jesus, que Maria gerou, e este é um homem. E aí vem o Deus Filho e entra nesse homem, e aí fica sendo Cristo, o Deus Filho e o Cristo. Então você tem, veja bem, você tem duas pessoas juntas naquele que nós chamamos de Jesus Cristo. Você tem uma pessoa que é o homem, Jesus, e uma pessoa que é o Deus Filho, o Logos. Você tem essas duas pessoas. E aí nós dizemos Jesus. Mas essas duas pessoas simplesmente estão juntas no Cristo. Mas elas sempre serão duas pessoas distintas. Duas pessoas distintas. E é esse o problema. Não existe união consubstancial, união das duas naturezas em Cristo. Há apenas estarem juntas, as duas pessoas, mas não duas naturezas. E esse é o erro de Nestório. Nós temos uma pessoa que é o homem Jesus e o Cristo, e nós temos o Deus Filho que está simplesmente junto. Não há aí encarnação. O que existe aí é apenas o Deus Filho estar junto de um homem. Então, nesse caso, esse homem em si não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Deus Filho. São duas pessoas juntas, apenas isso. O bispo Cirilo também apresentou suas ideias acerca das duas naturezas de Cristo. O bispo Cirilo dizia o seguinte: há duas naturezas complementares que não são confundidas nem transformadas entre si. Então o bispo Cirilo diz: nós não temos duas pessoas em Cristo, nós temos duas naturezas. São duas naturezas complementares, uma complementa a outra, estão juntas na pessoa de Cristo e não devem ser confundidas, mas também não devem ser transformadas uma na outra. Há uma verdadeira união substancial e não união espiritual ou moral, como dizia Nestório. O que é que Cirilo quer dizer quando diz uma verdadeira união substancial? É que em Cristo nós temos duas substâncias, duas naturezas, não duas pessoas, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então Cristo é uma pessoa com as duas naturezas juntas, mas uma pessoa só. Cirilo vai dizer, então, que Maria é Theotokos, que significa Theo, Deus, Tokos, mãe.
Então Maria é mãe de Deus. Ele vai dizer que Cristo nasceu de mulher, embora existisse antes de todos os séculos. Não um homem comum, mas o Deus Filho se uniu na carne, no seio de Maria. Ela, portanto, é a mãe de Deus, do Deus Filho. Então vamos explicar essa questão de Theotokos. Maria ser mãe de Deus, na expressão de Cirilo. Ele não tem como objetivo elevar Maria ou colocar Maria em algum alto grau, por causa disto. O objetivo dele é falar sobre as duas naturezas de Cristo. É esse o objetivo. Quando Cirilo diz que Maria é mãe de Deus, ao gerar Jesus, o que ele está dizendo é o seguinte: a pessoa que Maria gerou tinha duas naturezas. Tinha a natureza divina e a humana. Logo, ela é a mãe desta pessoa. Ela não é a mãe de uma pessoa que seja o Cristo e outra pessoa é Deus. Não, ela é a mãe de uma pessoa só, Jesus Cristo. Ocorre que esta pessoa tem duas naturezas. Então, ao ser mãe de Jesus Cristo, ela é mãe de Cristo como homem e de Cristo como Deus. Porque as duas naturezas fazem parte de uma pessoa só. Eu leio aqui para vocês um texto do Cirilo, do bispo Cirilo, que encontro no livro Documentos da Igreja Cristã de Bettendorf. Então, Cirilo diz assim, e aqui eu abro aspas: quando afirmamos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando afirmamos que o verbo se encarnou, não pretendemos que houve qualquer mudança na natureza do verbo ao se encarnar, nem que o verbo passou a ser um homem inteiro, formado de alma e corpo. Mas afirmamos que, de uma maneira indescritível e inefável, o verbo assumiu e uniu a si mesmo pessoalmente carne animada com alma racional, fazendo-se assim homem e sendo chamado filho do homem. Que é que Cirilo diz até aqui. Ele está dizendo que o verbo, que é o Deus Filho, ao se encarnar, ele passou a ser, ele assumiu uma natureza humana. Ele era o verbo, continuou a ser o mesmo verbo, sem nenhuma mudança nesse sentido, mas ele assumiu uma natureza humana. Que é a natureza humana? Carne animada com alma racional. Ou seja, corpo, espírito, mente, emoções, tudo que é do homem, tudo que caracteriza o ser humano. Ele assumiu, então, uma natureza completa humana. Continuando o que Cirilo diz: isto não aconteceu por um simples ato da vontade ou de favor, nem mero desempenho de um papel, uma máscara. As duas naturezas que foram unidas a fim de formarem a verdadeira unidade eram diferentes, mas de ambas houve um só Cristo e um só Filho. Não professamos que a diferença das naturezas foi destruída em virtude da união, mas que, integrados inconcebivelmente na unidade, divindade e humanidade produziram para nós um único Senhor e Filho, Jesus Cristo. Então, Cirilo está dizendo que quando as duas naturezas se uniram, elas permaneceram sendo o que eram, mas elas se tornaram uma só pessoa. Nós temos em Cristo uma pessoa só, não duas. O homem Jesus e o verbo Cristo, Filho de Deus. Não, nós temos uma pessoa só que nós chamamos Senhor Jesus Cristo. Agora, esta única pessoa, ela tem duas naturezas. Jesus é tanto divino, tanto Deus,
e compartilha da divindade, quanto é humano, um homem, e compartilha da nossa humanidade. Então, uma pessoa que tem em si a união de duas naturezas. Continuando o que Cirilo disse. Confessamos, pois, um só Senhor, um só Cristo, e a Ele adoramos como ao único e mesmo Senhor, e não como um homem, ao qual se incorpora o Verbo, porque o corpo do Senhor não é nada estranho a Ele, e é com este corpo que está sentado à direita do Pai. Então veja bem, quando se uniram as duas naturezas, ele também teve um corpo. Não aconteceu, é isso que ele está dizendo, como Nestório dizia, de que o Deus Filho, o Verbo, pegou um corpo aí, pegou um homem aí e assumiu esse homem. Não. O Verbo se tornou um homem. Ele não assumiu um homem que já existia. Ele se tornou um homem. Tanto isso é verdade que agora este homem, Jesus, está no céu, à direita de Deus Pai. Por que o homem Jesus está lá? Porque o Verbo assumiu a natureza humana e não um homem. Se o Verbo tivesse assumido um homem, o Verbo poderia deixar esse homem para lá quando voltasse para o céu. Claro, é algo distinto dele. Mas como o Verbo, Deus Filho, assumiu a natureza humana, essa natureza sempre será dele, daí para frente. Terminando o texto de Cirilo. Não dividamos o único Cristo em dois filhos. Os que assim fazem querem ostentar que conhecem a união das pessoas. Isto, porém, não basta para conferir integridade à sua doutrina. Pois a Escritura não afirma que o Verbo se uniu à pessoa de um homem. E sim, as Escrituras dizem o seguinte: o Verbo se fez carne, significando precisamente que compartilhou da carne e do sangue exatamente como nós, fazendo seu o nosso corpo. Nasceu de uma mulher, sem porém rejeitar a divindade e a filiação de Deus Pai. Assumiu nossa carne e continuou sendo o que era. Então, o que ele vai dizer é que nós não podemos dividir Cristo em duas pessoas. Cristo se tornou uma pessoa só com as duas naturezas. Daí o que ele disse, o Verbo se fez carne. Não diz a Bíblia que o Verbo assumiu um homem. Diz que o Verbo se fez carne, de tal forma que este homem, Jesus, também é o Deus Filho eterno. E um texto ainda do Cirilo, ele diz o seguinte: é nesse sentido que Cristo nasceu, na expressão bíblica, da carne de mulher, embora existisse e fosse gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Da Virgem não nasceu um homem comum, sobre o qual teria posteriormente descido o Verbo. Mas o Verbo se uniu à carne no seio da Virgem. Assim proclamamos que se sujeitou a nascer segundo a carne, porquanto fez de si o nascer de sua própria carne. Então, quando o Verbo, Deus Filho, entrou no ventre de Maria e assumiu a natureza humana, ele, o Verbo, se tornou um homem. Quem nasceu de Maria foi o Deus homem. Não apenas um homem, o Deus homem. Ela é, portanto, nesse sentido, mãe de Deus no sentido de que gerou Jesus Cristo. Não é mãe de Deus no sentido da eternidade. Cirilo mesmo diz isso, que não é segundo a eternidade, não é da natureza divina, mas ela é a mãe de uma pessoa que é, ao mesmo tempo, Deus homem. Logo depois de Cirilo, apareceu mais um chamado Eutiques.
Eutiques dizia o seguinte, que as naturezas se misturaram na encarnação, de tal forma que Jesus é uma terceira coisa. Jesus, portanto, possui uma natureza só, mas não é Deus nem homem. Eutiques, então, bagunçou tudo, né? Porque ele dizia que as duas naturezas se misturaram. É como se você tivesse o café e o leite, e você mistura dando uma terceira bebida, que é o café com leite, que já não é mais nem o café, nem o leite. Assim, Eutiques disse que as duas naturezas se misturaram. Então, Jesus, segundo Eutiques, não é nem mais Deus, nem homem. Ele é uma terceira coisa que ninguém sabe o que é. Obviamente que a ideia de Eutiques era uma heresia muito grande, mas serve para mostrar o seguinte: as duas naturezas não podem ser misturadas. Em Cristo, a natureza divina e a humana tem que continuar, cada uma com as suas próprias características. De tal forma que nós podemos dizer tranquilamente: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, sem problema. Então, as duas naturezas não podem ser misturadas. Mas nós não temos duas pessoas em Cristo, nós temos duas naturezas. Não é o homem Jesus que o Deus Filho assumiu, não. O Deus Filho assumiu uma natureza humana, de tal forma que o Deus Filho também se tornou um homem. Ele próprio, um homem. Eu sei que foi um pouco difícil essa aula, mas ela é necessária, a teologia nos dá essas informações, a igreja refletiu sobre isso por muitos séculos, e é importante que compreendamos, porque aqui se estabelece o entendimento das Escrituras, da Bíblia, acerca da pessoa de nosso querido Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês.